Olá pessoal, mais um vídeo de respostas de sábado, já estamos no número 38, agradecer o pessoal que faz as perguntas. Bom, e aqui de fundo, aqui para esse vídeo de hoje, estou aproveitando que está mais claro aqui, vamos fazer aqui dois clássicos, dois amplificadores clássicos da indústria nacional, aproveitar que eles estão aqui para justamente responder uma pergunta que foi feita aí. Então aqui a gente vai ter o 246 e o 366. O 366 está embaixo porque está meio frio aqui onde eu tô, tá? Então já estou aproveitando para deixar o 366 embaixo aqui, dar uma aquecida, tá? É uma brincadeira, para quem não sabe é uma brincadeira. Bom, para quem está entrando nesse canal e agora está assistindo esse vídeo, esses vídeos de respostas de sábado, normalmente eu respondo algumas perguntas, né? Quem sou eu para responder as perguntas do pessoal aí, mas eu procuro responder da melhor maneira possível. Então, quem fez pergunta no vídeo passado, do sábado passado, eu estou respondendo nesse vídeo desse sábado. E se você fizer uma pergunta nesse vídeo aqui, sábado que vem, provavelmente, né, se o criador quiser, eu vou responder as perguntas desse próximo vídeo, tá? Então, para começar o vídeo, eu gostaria de dar alguns avisos aqui. Primeiro, eu abri uma conta lá no Instagram, né? Muita gente pergunta, você não tem? Eu abri uma conta lá. Já pus algumas fotos lá de alguns equipamentos, vou colocar algumas fotos lá, dá uma olhada lá. Instagram, não sei, acho que é @hashtag das antigas 80. Então das antigas 80 você vai lá e curta lá a página, vamos ver se vai crescer lá a quantidade de seguidores lá no meu Instagram. Dá uma olhada lá nas fotos, comenta lá as fotos, que é bacana isso daí. Segunda coisa que eu gostaria de avisar é sobre a live, né? Domingo passado eu fiz uma live, o pessoal gostou, tudo, foi bacana, a gente conversou lá, eu mostrei lá alguns catálogos, alguma coisa, e nesse domingo provavelmente eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque meu time não joga das 4 às 6. Então, como se o teu time joga, assista o teu time lá, né? Não vai deixar de assistir o teu time, não sei, você que sabe. Mas então das 4 às 6, provavelmente nesse domingo eu faço uma nova live, e da mesma maneira que eu fiz da outra vez. Se você não viu, veja lá, mostrando os catálogos, ninguém quer olhar a minha cara feia, então eu vou mostrar os catálogos, a gente vai conversar sobre os catálogos e tudo mais. Eu ainda pretendo fazer mostrando os equipamentos e tudo mais, mas ainda não consegui fazer direito. E com relação aos catálogos que eu mostrei da semana que vem, quero dar um recado seguinte. Hoje ou ontem apareceu alguém aí vendendo uns catálogos e eu perdi os catálogos por alguns minutos. Então, digamos, eu fui lá, tá disponível ainda? A pessoa, não, tem um cara que vai depositar, perdi os catálogos. Então já que eu tenho esse acesso aqui a vocês, tem muita gente diferente que às vezes não curte muito isso daqui, mas tem alguma coisa em casa. Então se você tem algum catálogo dessa época, dessa geração e queira negociar, queira me doar ou queira negociar, óbvio, me avisa que eu adquiro. Óbvio, e os equipamentos também, mas no final desse vídeo, se der tempo, eu vou comentar sobre a avaliação de equipamento, tá? Mas isso só no final, se der tempo, senão eu vou fazer um vídeo separado sobre isso aí, sobre como avaliar os equipamentos e os riscos que a gente pode correr aí. Bom, então live amanhã provavelmente. E agradecer os comentários de todo mundo. Então todo mundo fez comentário nesse vídeo, gostaria de agradecer. E se der tempo também no final eu vou dançar a Macarena. Para quem não sabe, assista o vídeo da semana passada lá sobre essa brincadeira aí da Macarena. Bom, vamos responder as perguntas que é o que interessa. Vamos lá. Então já dei os recados do Instagram, me siga lá, a live da manhã, vamos lá. Equalizador com LED ou réguas? Essa aqui foi uma pergunta que foi feita semana passada, eu não entendi o que a pessoa falou, então eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas ele quis dizer o seguinte: o equalizador é aqueles digital, né, moderno, que você vai aumentando, diminuindo, ou com régua, deslizante. São tecnologias diferentes, né? Então você tem aqueles antigos com régua, que no caso a equalização é feita fisicamente, né? Você tem um potenciômetro que vai aumentar e diminuir o sinal aqui e é físico. Agora, esses equipamentos modernos que você tem um gráfico que é mais bonito e tudo mais, ele é eletrônico. Então todo o corte de frequência e tudo mais é eletrônico. Aí me perguntou assim, mas o que você prefere? Cara, não vou negar que os equipamentos recentes, aí aqui tá o 246 tá como pré, ó, tá? Então, os equipamentos recentes aí com visor, tudo é bem bacana, bem bonito, mas eu vou bater na tecla dos antigos mesmo. Por mais que as réguas ali, às vezes dá mau contato, dá muito problema nas réguas, mas eu ainda prefiro os equipamentos com régua. Óbvio, que se você tem aí um GR777, né, da Pioneer, que é com toque e tal, que é eletrônico, que faz a equalização eletrônica, também é bacana, também é legal.
É difícil, cara. É difícil dizer alguma coisa. É mais o visual mesmo. Você tem um set lá, digamos, com 246. O ideal seria o ES10 mesmo, que é o que casa bonitinho, né? Mas, assim, com relação a som mesmo, às vezes o eletrônico até é melhor, porque não tem a interferência, como acabei de dizer, mecânica aqui dos potenciômetros. Então é difícil. Vai muito do gosto e do visual, né? O equalizador é mais visual mesmo, que você vai colocar lá. Exemplo, ninguém usa na linha Polivox, usa mais o ME22, que tem aqueles probleminhas das réguas serem coladas, né, casadas, e não põe um E1C, né? Por quê? Porque eu não vou misturar gradiente no Polivox. Por quê? Porque a Polivox, quando recomendava um equalizador para sua linha 5000 lá na época, recomendava um Tarcus ou um Micrologic. Então, muita questão assim, é complicado. Vamos lá, continuando. Segunda pergunta. VU Model 126, diferente. Esses VUs, tanto o de cristal aqui do 246, do 366 e do 246, que a gente percebe que eles estão bem iguais, né? Estão bem legal, tá bem legal. Mas aqui tem uma diferencinha, ó. Aqui tá tentando um sinal um pouco maior, lá em cima tá menor. Aqui tá mais igual, ó. Como eu tô usando ele como pré, ó. Então você percebe que aqui tá batendo igualzinho, só que aqui tem uma diferença. O que acontece? Eles são muito sensível isso aqui. Isso aqui é muito sensível. E no 126 não é diferente. No VU lá, viu? Para quem não conhece, do 126 é de ponta cabeça, ao contrário. Então não é diferente, ele é bem sensível mesmo. Aí você me perguntou, o VU tá batendo diferente, um mais alto que o outro. Como ele é bem sensível, se tem diferença, eu acredito que tem diferença no áudio do teu amplificador, sim, você entendeu? Digamos assim, com certeza tem, porque como eu disse, ele é bem sensível, então se o teu amplificador tiver uma mínima diferença, ele vai bater já bem estranho os VUs. Então provavelmente o teu equipamento deve ter algum problema. Aí você vai ter que ver qual é o problema dele. Primeiro, o ideal é injetar um sinal mono. Tecla mono lá e ver... Olha lá, até sumiu aqui, ó. Não, eu toquei mute, desculpe. Tecla mono, né? Aí você vai ver se ele vai começar a bater igual. Vou teclar mono aqui também pra ver. Dá uma diferença, mas é mínima coisa. Então você vai ver lá se ele vai bater igual ou não. Ou injeta um RCA nos dois canais, né? Pra ver se... Injeta um RCA num canal e no outro pra ver se ele vai bater igual. Pra você tentar descobrir se é o VU o problema do teu aparelho. E aí depois, não é o VU, é alguma outra coisa. Então tem que ver o pré, porque às vezes o que acontece? Aqui, ó, a diferença de um lado pro outro pode ser um potenciômetro do grave aqui, que está falhando um dos lados, que tem um mau contato, e um dos lados do grave pode estar acontecendo isso aqui, ó. Você entendeu? Então esse equipamento aqui, eu nem mexi nele ainda, é um equipamento que eu comprei há pouco tempo, só liguei ele aqui, tem que fazer vídeo dele abrindo, mostrando um detalhe que isso aqui tem interessante aqui dentro, e nem limpei nada, esse aqui já está limpo, já está regulado, né? Dá pra ver aqui, então você tem que olhar o pré, tá? Depois que você olhou o pré tá igual, que no 126 é mais difícil, né? Esse aqui é mais fácil, é só você plugar no pré, você sabe se o pré tá bom ou não. E aí depois tem que ir para o amplificador. Então, o ideal é dar uma notada para ver se você está sentindo alguma diferença no áudio também, né? Para ver se é o VU o áudio, tá? Então, tem que ir eliminando as etapas para tentar descobrir qual é o problema real deles aí. Aparelho top antes do Exotec. Bom, assim, é por isso que esses dois equipamentos estão aqui. Se você for olhar na prática, os equipamentos top antes da linha Exotec, qual é a linha top antes da Exotec? É a linha Compo, com o quê? Com 366, um ES10, um CD 5500 talvez, ou um CD 4000, um Model 16 seria o top, seria a D35, seria as caixas Master 120 ou Concert, né? Dependendo acho que é Master, que vem nas Compo é Master. Daí você vai me perguntar assim, mas e a linha System One? Não é a top? Sim, seria a top, mas só que você tem um buraco aí na fabricação dos equipamentos. E como assim um buraco? A linha System One foi fabricada lá de 79, 80, 81, e depois entrou a linha Compo. E depois disso, quando entrou o Compo, você só tinha, quando você vai nas referências, nas revistas e tudo mais, você só tinha o Power para vender. Então o A1 foi vendido bastante, por quê? Porque ele foi vendido separado, só como um amplificador, por muito mais tempo do que a linha completa. Isso quer dizer o quê? O CD1 foi vendido menos, o T1 foi vendido menos, o P1 foi vendido menos, todos os outros foram vendidos bem menos do que o A1. O A1 ainda continuou sendo ofertado por muito tempo, mesmo com a linha System One descontinuada, parada.
Então, se você for pensar, qual que era o que você podia comprar novo na época, em 82, né, ou 83, antes da linha Exotec, porque a linha Exotec 84, era a linha Compo. Então, a linha Compo completa 366 e tudo mais. Um System One já não era oferecido. Mas a gente tem dois equipamentos distintos. O que é? A linha Compo é amplificador, além de ser, pode ser modulado, mas não é uma linha completa como o System One e como o Exotec. Então, por um lado, o antes, resumindo assim, o antes do Exotec é a System One. Mas tem um buraco aí de tempo que, se você fosse na loja para comprar, você não compraria um System One, porque você não teria a opção do System One, você só teria a opção da linha Compo, tá? Então é mais ou menos isso. A cronologia é System One, aí tem a Compo e depois a Exotec. Mas a Exotec seria a sucessora do System One, mas o System One não era oferecido numa época aí, tá? Então acho que deu para entender, ficou meio confuso, mas deu para entender que tem um buraco e esse buraco era oferecido à linha Compo, beleza? Vamos lá. Como funciona o Dolby dos tapes? Aí ele escreveu errado lá, escreveu double. Double é quando é duplo deck. Então duplo deck é duplo. Eu acho que você escreveu double, mas eu acho que você quis dizer Dolby. Porque double seria duplo deck. Então você tem esses equipamentos modernos que tem dois toca-fitas, um grava no outro, daí dependendo, os dois gravam, ou um só grava. Aí já é um equipamento mais recente, mais moderno. Mas eu acho que o que você quis dizer seria o Dolby. Eu já prometi em fazer um vídeo com relação a isso, né? Eu tenho aqui o model, apesar que eu já pus para vender, o S126, mas eu poderia usar o 2800 como referência e um 106, né? Que seria o mesmo equipamento, um com Dolby e outro sem Dolby. Já prometi que ia fazer um vídeo com relação a isso. Mas qual que é a diferença? A diferença é que nessa época você tinha os barulhos, os chiados e tudo mais que vinham de interferência de rádio, do próprio toca-discos, e tinha esse sistema Dolby, que é um filtro. Então é um filtro que vai filtrar alguns ruídos. Mas, como a gente sabe, hoje em dia com o MP3, quando você compacta o áudio, e daí, compactou, tirou alguns ruídos, alguma coisa, mas tira agudo também, tira muitas frequências. Por isso que quando as pessoas falam assim, no vinil você escuta um som diferente do que num arquivo compactado. Realmente, às vezes no compactado você acaba reduzindo lá algumas coisas e perdendo alguns timbres de alguns instrumentos, alguma coisa assim, tá? Então é a mesma coisa. Então, no Dolby, quando você acionava o Dolby lá, nos toca-fitas, você gravava com a função Dolby e depois você tinha que escutar com a função Dolby. Então, se você gravar com o Dolby acionado e depois for escutar num outro equipamento que não tem o Dolby, não vai ficar legal. E também muita gente fala assim, isso aí não serve para nada, porque você grava, abafa o som. Realmente ele abafa o som, como eu acabei de te dizer, ele cortava algumas frequências para eliminar ruído e acabava cortando frequência boa também. Então, qual que seria a função do Dolby lá? Você cortar essas frequências e depois ter um equalizador para retomar elas de novo, né? Aí retoma só as que te interessam e não as que estão entrando com intervalo, com barulho. Basicamente seria isso a função do Dolby System, né? Tem alguns equipamentos que tem outros que já não tem, outros têm outros nomes, outros tipos de Dolby, né? Que hoje depois inventaram. O mais famoso é o Dolby da Sony mesmo. Continuando. LBT 355 é vintage? Pô, aí se mata, porque ainda bem que não tem muita pergunta hoje, tem bastante tempo, vou responder com calma. Mas um LBT 355 Sony poderia ser considerado como vintage? O que significa vintage? Como que é o termo vintage? O que a gente pode dizer que é o termo vintage? Equipamentos que têm 20 anos? Não, né? Não é isso. São equipamentos o quê? São equipamentos clássicos, na minha opinião, vintage. O que é um vintage? É uma coisa clássica que vendeu muito na época, que foi muito famosa, pode ter sido bom, pode ter sido ruim, não sei, mas que foi bom, que foi legal e que hoje voltou à moda. Então isso seria um vintage, né? Então você usa lá um óculos vintage, você usa o que mais? Um tênis eu ainda quero fazer um vídeo assim, se os anos 80 voltaram com tudo não, vou mostrar algumas coisas aqui. Então você pode ter uma bicicleta vintage, você pode ter um autorama vintage, são coisas que fizeram parte do nosso cotidiano há um tempo atrás e que hoje se tornaram clássicos, assim, difícil de encontrar e tudo mais. Então, mas pode ser. Um LBT 355 pode ser considerado um equipamento vintage. Por quê? Porque ele é antigo, é um equipamento que vendeu muito na época, o 355, o 455, 555. Até tem uma história, né, para contar que uma vez nós compramos um 455 da Sony,
E aí vinha com controle remoto. Na época era difícil, né, controle remoto. A gente passava nas lojas, assim, que ficava com esse som na frente, assim, e aí aumentava o som de todo mundo pelo controle remoto, em todas as lojas. É uma brincadeira louca. Mas tudo bem. Então é isso aí. Então o Sony LBT 355 pode ser considerado vintage, vintage também, pode ser, muita gente considera como vintage. Nesses grupos aí de Facebook, quando você posta um som desse, olha, meu clássico, não sei o que, tem gente que mete o pau, tem gente que não, beleza, é o teu vintage. Pra mim, se você falar assim, pra mim não é, porque eu vivi uma outra época, eu vivi essa época, então pra mim os vintage são isso. Mas pra você, como viveu talvez essa geração 355, pode ser esse o teu vintage, né? Então é muito difícil, é uma discussão muito grande para se ter com relação ao que é considerado vintage ou não. Então, como eu disse, o vintage é considerado para cada um. Então, uma coisa que para você é considerado vintage, para mim pode não ser, entendeu? Então, eu acho mais ou menos que pode ser assim. Se você tem alguma ideia diferente do que eu acabei de dizer, do que eu acabei de dizer, se tem alguma opinião com relação a isso, deixa nos comentários aí e faz pergunta também, né? Se você tem interesse em fazer alguma pergunta. Vamos lá. Trocar cabeça do Exotec D2. Para quem não sabe, o Exotec D2 é o deck 3 cabeças da linha Exotec. Cara, eu acho que é impossível. Tá? Não tem como você... Eu nunca vi uma cabeça dessa nova sendo vendida. Né? A gente... Alpage, né? Alpine, eu nunca vi isso sendo ofertado. Eu não sei nem qual que é o modelo exato do D2 da marca Alpage, então você não tem como pesquisar no eBay, digamos, vou lá no eBay e ver se existe a cabeça para vender do tal modelo. Também não sei se essa cabeça saiu em vários outros equipamentos, aqui no Brasil a gente sabe que é o 484 e o D2 só, né? Então se essa cabeça saiu em outros equipamentos da marca Alpage, você pode encontrar ela nova para vender. Mas é por isso que normalmente quando você pega um equipamento desse com um lado morto, quer dizer o quê? Um lado não gravando ou um lado sem tocar, é condenado. Infelizmente é condenado porque não vai valer a pena você adquirir uma cabeça, colocar a cabeça no lugar, né? Então, ainda mais hoje em dia, que os caras depenam um D2, dá dó, né? Porque às vezes o cara pega um D2 bom, funcionando, às vezes com reparo simples de se fazer, e o cara acaba desmontando, e daí você vê lá no Mercado Livre o cara vendendo tampa, vendendo botão, vendendo a placa, não sei o que, totalmente depenado. Isso eu tenho dó, às vezes eu não gosto muito, tenho dó disso daí. Mas é coisa que pode ser feita, né? Você pode fazer isso com o equipamento, desde que ele não tenha mesmo conserto, né? É a mesma discussão do tal do MP3 que a gente põe nos aparelhos. Então, se não tem mesmo conserto, pode depenar. Mas, que nem agora, um D2, a cabeça morreu, o que você vai fazer com o D2? Não tem o que fazer com o D2 com a cabeça morta, né? Um lado só gravando, vai gravar mono? Vai escutar mono? Não, vai transformar em MP3 ou vender essa carcaça dele. Então é complicado. Eu não acho que não tem conserto quando a cabeça está morta, beleza? Vamos lá, os meus PMs têm transistor de plástico? Qual a diferença? O que ele quer dizer é o seguinte, em vez de colocar os moedão MJ1503, 1504, porque não se encontra mais, acho que nem é fabricado, os que se encontra é pirata e não dura nada. Dos meus que eu tenho aqui, eu acredito que os únicos, só tenho um só, que foi restaurado, que eu arrumei ele, comprei, eu já contei essa história, comprei ele por R$200, todo desmontado, carcaça, e fui montando, montei, coloquei lá e fiz ele funcionar. Beleza? Esse é o único que usa os paralelos, os moedão de ferro paralelo. Os outros todos são com originais, bati na madeira aqui, que continuem assim com os originais. E não tem, então eu não tenho nenhum, né, modificado para plástico. Mas aí você vai me perguntar assim, pô, mas o que acontece se você queimar um equipamento desse? Bom, se eu queimar um aparelho desse, eu vou procurar um moedão bom, né? Tentar descobrir se existe alguma coisa de moedão bom, de boa qualidade para vender. Ah, não existe? Não vou condenar o equipamento. Vou lá, vou comprar o 5200, 14 alguma coisa, e vou instalar. Ele simplesmente vai virar a saída do H2, né? Porque H2 é a mesma coisa, só que com os plásticos. Mas eu não tenho nenhum PM5000 com plástico. Então se você falar assim, qual a diferença? Nenhuma. Calma, nos PM5000, calma. Agora você pode fazer uma comparação do H2 com o PM5000. Aí é diferente. O H2... o som é bem melhor, o transistor parece que é mais, por ele ser mais rápido e tudo mais, parece que o som do H2 é melhor. Só que tem um problema, você tem que entender que do PM5000 dos anos 70 pro H2, digamos que o cara comprou o H2 em 88 e o cara comprou um PM5000 em 78, tem 10 anos de diferença. Então eu sempre falo isso, como é que você vai comparar um equipamento com 10 anos de diferença, um tem 10 anos a mais de uso do que o outro e dizer que esse aqui toca melhor que esse? Não tem como. Hoje você só consegue fazer uma comparação se você tivesse dois equipamentos novos
e na época lá mesmo, né? Porque se você for pegar mesmo novo na caixa, achei um PM5000 e um H2 novo na caixa. Um pode ter envelhecido de uma maneira e outro pode ter envelhecido de outra. Então é difícil, cara, de te dizer assim qual é melhor, qual não é. A gente sabe que o H2 é melhor, tem um som melhor, mas vai que não é por causa do transistor, sim, porque ele tem 10 anos a menos que o PM5000. Complicadíssimo isso daí, fazer uma comparação e a pessoa jogar aí, não, esse aqui é melhor isso aqui. É a mesma coisa, não, sei lá, um carro com 20 anos de diferença é melhor que o outro. Cara, tem 20 anos de diferença, você entendeu? De uso, de tecnologia e tudo mais. Então é difícil. Qual a diferença? Tá. Mod 166, toca de 15 ou só de 12? Cara, amplificador, tem uma outra pergunta aqui bacana sobre os alto-falantes, vamos ver se vai dar tempo. Tomara que dê. Então, amplificador 166 toca os de 15, normal, é só você saber ter ouvido, da hora que começa a distorcer ou o amplificador ou os alto-falantes, você, pum, parou, você entendeu? Você pode, é a mesma história do volume lá. Ah, mas você tá com o volume no 1/4. Dá, mas você não tá tocando no pau, você tem que ir até aqui, cara, não é a questão do volume aqui, é questão do ouvido, o som aqui, ó, tá no máximo, tá tocando o alto-falante lá, já tá legal, não vou poder ir lá em cima. Você entendeu? Então é a mesma coisa a história do vídeo do volume lá. Volume antigo, volume. O pessoal me criticou, né? Fiz um vídeo do 1246 tocando aqui, falando, tá tocando no pau. Deu o cara, não, mas isso aí o volume tá num quarto, nem tá no pau. Cara, isso aí é uma discussão besta, na minha opinião. Então, ouvido, não veja o volume, tá? Não veja o VU. Vai lá na caixa e escuta. Tá distorcendo? Tá. Abaixa um pouquinho, é o limite que você tem. Então pode tocar de 15, pode tocar de 18, pode tocar o que você quiser, né? Cada um vai tocar da sua maneira. Gemini XLB10, som baixo. O som baixo, você tem que ver a entrada. A Gemini, o que eu acho da Gemini? Gemini era cópia, né? Então o mixer era cópia dos Numark, os tocadiscos eram cópia dos MK2, mesma coisa que áudio America DJ, essas coisas aí, então é cópia, mas cópia é bacana, cópia é legal, né? Isso Gemini. Tem alguns mixer que era muito famoso aqui nos anos 90, o pessoal, o DJ tocava e tal. Quem não poderia ter um Numark, um mixer melhor, comprava Gemini, que era mais barato, e mesma coisa, só que mais barato. Bom, beleza. Então, e por que o som tá baixo? Porque provavelmente tá ligando em auxiliar. Você tem que ligar o toca-discos no fono, tá? Então verifica a conexão que você está utilizando lá, vai ser a correta. Se o teu Gemini tiver pré-amplificador interno, aí você pode dar uma alterada lá, né, no pré-amplificador. Mas eu acho que está ligando no lugar errado aí o teu equipamento, beleza? Por isso que o som tá baixo. Ou cápsula cerâmica, sei lá, alguma coisa assim. A gente vê de tudo na internet. Os caras vendendo toca-disco com braço profissional com cápsula de cerâmica. Vamos lá. Falante mais forte ou mais fraco que amplificador? Então essa discussão que o pessoal teve, vou deixar ela por último que daí dá tempo. Não, a última pergunta aqui não é nada não. Então essa aqui é a última pergunta mesmo. Falante forte, tá? A pergunta é a seguinte: o alto-falante tem que ser mais forte que o amplificador ou o amplificador mais forte que o alto-falante, né? Então, muita gente diz que não, o teu alto-falante tem que ser, o teu amplificador tem que ser mais forte que o alto-falante para tocar. Tem gente que diz que é o contrário. Na minha opinião, o alto-falante tem que ser sempre mais forte que o amplificador. Na minha opinião. Se a tua opinião é diferente, deixa aí nos comentários. Tem que ser mais forte. Então, se tem lá um amplificador de 80 watts, você tem que ter no mínimo um alto-falante de 160 watts, digamos assim, tá? No mínimo um alto-falante de 160 watts. Mas então o 366 não toca a WPU de 450 watts? Acabei de falar isso. Toca, normal. É só você saber a hora que distorce o amplificador, porque nesse caso quem vai distorcer é o amplificador. E também já mostrei aqui no meu canal eu utilizando caixa bem fraquinha, não sei que caixa que foi, não sei se é DS20 ou uma CCS L500. Eu fiz a demonstração, toquei lá, daí a pessoa falou assim: pô, mas qual amplificador você está usando? PM5000. Do cara, pô, mas PM5000 é muito forte para essa caixa. Só que aí que tá o detalhe: quando você tem um amplificador mais forte que a caixa, você consegue tirar o melhor som da caixa. O melhor som, o alto-falante toca bonito, gostoso, só que tem um problema. Se você exagerar o volume, você não consegue perceber que está distorcendo. Quando a caixa está distorcendo, é mais difícil do que quando o amplificador está distorcendo você perceber. E aí, qualquer picozinho que você dê e queime, e o alto-falante excede o volume e bate e queima, você torra tudo. Torra o alto-falante, torra o amplificador, torra tudo. Tá? Não quer dizer que você também não consiga torrar um amplificador usando um alto-falante mais forte. Mas, então quer dizer o quê? Que você pode usar um amplificador forte numa caixinha pequena, normal, tranquilo, é só ter ouvido. Você tem que estar escutando lá a caixa. A hora que você vê que ela está batendo errado, está estranho, você diminui o volume, certo? E a mesma coisa ao contrário.
Se você tá tocando um WPU lá, um alto-falante de 500 watts, né? Que na minha opinião é o que tem mais forte. Ah, os caras têm, sei lá, tornado de 5 bilhões de watts. Não sei se existe bobina e imã para tudo isso, tá? Mas o pessoal diz que tem, então beleza. Então se você pega lá um WPU de 450 watts e põe lá um 246 de 80, quem vai distorcer primeiro é o amplificador. Claro, daí o que vai estar demonstrando que está distorcendo? É a caixa. A caixa que vai estar demonstrando que o amplificador está distorcendo. Resumindo, tudo é ouvido, cara. Então, ouvido, você tem que saber, a hora que está distorcendo é pelo ouvido. Esquece o volume, como eu acabei de dizer, esquece o volume, esquece o VU e escuta a caixa. O teu ouvido vai te dizer quando a caixa está distorcendo. Então, com relação ao amplificador ser mais forte ou mais fraco que o alto-falante, eu prefiro muito mais você ter usar o teu amplificador num limite bom, num alto-falante mais forte, do que ao contrário. De você usar um amplificador bom com alto-falante fraco e acabar forçando um pouco o alto-falante e torrando tudo, tá? Então, para mim, o alto-falante tem que ser sempre, no mínimo, 25% mais forte que o amplificador, na minha opinião. Que é justamente coisas que não acontecia, né? Um exemplo, como é que você vai usar uma Concert 1 num A1, tá? Então, digamos assim, você percebe que a Concert 1 é fraca para um A1, mas tem aquilo que eu acabei de dizer, você vai conseguir tirar o melhor som da Concert 1 usando vamos tirar o A1 da jogada. Pega um H2 com Concert 1, você vai conseguir extrair o melhor som da Concert 1, só que tem que tomar cuidado. Qualquer coisa você rebenta com os alto-falantes e aí queima tudo, entendeu? Mas é isso aí, né? Então é isso aí, esse foi o vídeo. Não esquece da live amanhã, acompanha, avisa os amigos aí, vou mostrar mais catálogos e renovando aí o convite, se você tem aí tanto equipamento, peça, que mais, botão, qualquer coisa que você tenha desses equipamento completo, manual, folder, catálogo. Eu acabei de perder um conjunto de catálogo aí, acabei de dizer para vocês isso, fiquei triste de ter perdido, mesmo que a maioria era repetido, que eu já tenho, mas sempre é bom ter e tudo mais, eu gosto de comprar isso aí. Se você tem, me avisa, a gente negocia. Então é isso aí, valeu.